Olá, pessoal! Pois é, nesse vídeo, nessa aula de hoje, nós vamos aprender algo que vai mudar um pouquinho a nossa forma de programar, tá? Então, se você estiver cansado de ficar criando vetores muito grandes, quando você só vai usar um pouquinho, né? Se você quer retornar vetores em uma função, se você quer tomar conta da memória, alocar e liberar você mesmo, pois é, a aula de hoje é para você, né? Porque na aula de hoje nós vamos aprender sobre alocação dinâmica. Pois é, a ideia da aula de hoje é mostrar para vocês como alocar e desalocar a memória manualmente. Tá? É o que nós chamamos aí de alocação dinâmica. Por quê? Agora quem vai ser o responsável por fazer todas as operações de memória, bom, vai ser você, se você optar por utilizar o que vamos aprender hoje, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no conteúdo da aula de hoje. Nós vamos falar de alocação dinâmica nesse vídeo, o item 1, e depois teremos outros vídeos aí para tratar dos demais itens, tá? No item 2 eu vou falar sobre erros comuns, depois de matrizes dinâmicas, então nós podemos alocar não somente variáveis, como vetores, matrizes, etc. Eu vou comentar um pouco sobre isso e depois vamos, é claro, fazer alguns exercícios juntos, né? Sentar, programar, comentar os detalhes do código. Vamos começar então, né? Vamos falar de alocação dinâmica. E para falar de alocação dinâmica, nós vamos ter que conversar de um comando muito útil que vocês utilizarão agora com enorme frequência. É o tal do malloc, né? Malloc, que é uma abreviação de Memory Allocation, ou Memory Alloc, ou seja, alocar memória, tá certo? Porque é exatamente isso que a gente vai fazer. Então daqui em diante nós vamos alocar e desalocar memória, porque agora a resposta vai ser com a gente, né? Mas falando de um jeito mais formal, essa função malloc que nós tanto utilizaremos, ela faz parte da biblioteca stdlib.h, que é uma biblioteca que nós já utilizamos em alguns momentos, né? Nós utilizamos essa biblioteca para tratar de números aleatórios, e enfim, teve aí um outro uso também que nós fizemos, né? Mas de agora em diante nós vamos precisar dela para fazer o gerenciamento de memória, que é o tema da aula de hoje, tá certo? Só para ficar claro, o que essa função, o que esse comando malloc faz? O comando malloc aloca dinamicamente um bloco consecutivo de bytes na memória e retorna o endereço do começo desse bloco. Então é isso que o malloc faz, não tem segredo. Chamei o malloc, o que eu vou passar como argumento? A quantidade de bytes que eu quero alocar. O que o malloc vai fazer? Vai lá na memória, vai pegar esse bloco de bytes que eu quero alocar, vai fazer a alocação e vai me retornar o endereço, né, do começo desse bloco, tá certo? Parece bobagem, né? Pô, Túlio, mas alocar memória faz essa diferença toda? Olha, faz uma diferença, tá? Porque essa função malloc, ela permite que a gente escreva programas muito mais flexíveis, tá? Gerenciar a memória tem muitas vantagens. E um exemplo de uso clássico, que certamente você já para para pensar, é, por exemplo, eu quero alocar um vetor cujo tamanho é definido pelo usuário. Ou então eu quero que uma função retorne um vetor. Enfim, esse tipo de situação, ela é tratada pelo malloc, tá certo? Nós conseguimos tratar tal situação utilizando essa função. Então, o core da aula de hoje, né, a base é a função malloc. E aí nós vamos entender como funciona a memória, o que acontece, e vamos ter vários exemplos a partir de agora. Vamos lá. Aqui, olha, nesse código aí ao lado, nós temos um exemplo de uso do método malloc para criar um double. Sim, a gente está alocando de forma dinâmica memória para um double. Podemos fazer isso? Podemos, sem problema nenhum. Vamos entender esse código devagar? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o malloc retorna um endereço de memória, tá certo? Se o malloc retorna um endereço de memória, esse endereço de memória tem que ser armazenado numa variável que armazena endereço de memória. Quem é essa variável? É o nosso querido ponteiro, não é isso? Então, se eu quiser alocar memória para um double, eu vou usar a função malloc vai retornar o endereço e eu vou guardar esse endereço em um ponteiro de double, tá certo? Um ponteiro para double. Olha aqui, ó. Então na linha 2, olha, nós criamos uma variável de nome e número, que é um ponteiro para double, ponteiro de double, né? Que recebe o quê? O resultado da chamada à função malloc. Notem aqui, ó, que nós chamamos a função malloc e passamos como argumento o quê? O tamanho de um double. Então quero aproveitar esse momento para introduzir ou reintroduzir a função sizeOf.
O que essa função faz? Ela retorna o tamanho daquele tipo. Tá? Então, qual que é o tamanho de um double? Nós sabemos, né? Um double aqui vai ocupar 8 bytes de memória. Tá certo? Então, na linha 2, nós alocamos 8 bytes de forma dinâmica. E colocamos o ponteiro, o número, apontando para esse bloco de bytes que nós alocamos dinamicamente. Se eu quiser alterar o conteúdo dessa memória, aí é a operação de ponteiro que a gente está cansado de fazer, né? Já está craque nesse negócio. Então o que a gente faz? A gente vai lá, conteúdo de número, recebe o quê? 3.5. Então eu fui lá naquela memória, alocada pelo malloc, alterei o conteúdo daquela memória para 3,5. Tá certo? Como o ponteiro número aponta para aquela memória, então o conteúdo de número vai ser 3,5 naturalmente. E aí, nas linhas 7 e 8, nós estamos imprimindo o que? O endereço de memória de número e o valor que está na memória, ou seja, o conteúdo de número aqui. Eu utilizei o LF porque se trata de um double. Então, esse código aí vai imprimir, por exemplo, na minha máquina, o endereço de memória aí, que é um número bem grande, né? Já que eu tenho uma arquitetura de 64 bits, e o valor nesta memória, tá bom? Então tá aí o primeiro exemplo de malloc. Utilizamos malloc para alocar um double. Bom, e se eu quiser alocar um monte de doubles? E se eu quiser alocar, por exemplo, 3 doubles? Bom, o procedimento é exatamente o mesmo. E é aqui que está a beleza dessa função. Então, o que eu passo mesmo para o parâmetro no malloc? Uma quantidade de bytes. Se eu quero alocar 3 doubles, eu vou alocar quantos bytes? 3 vezes 8, 24 bytes, correto? É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Olha, eu estou alocando agora dinamicamente 3 vezes o tamanho de um double. Estou armazenando o endereço de memória na mesma variável anterior. Como é que eu faço para alterar o conteúdo? Eu posso usar o asterisco, posso usar a aritmética de ponteiro, ou posso simplesmente abordar esse bloco de memória como se fosse um vetor. Olha aqui. Número na posição 0 significa o quê? É pegar o conteúdo do endereço para onde o número aponta. E eu estou fazendo esse conteúdo ser 1.1. Agora, número na posição é o quê? É ir lá no endereço de memória de número, pular uma posição e dizer que aquele conteúdo ali, daquela memória, vai ser 1,5. E aqui é a mesma coisa, né? Número na posição 2. E depois aqui eu fiz um loop, só para não ficar vários printfs, né? Em que eu imprimo i começando de 0 e menor do que 3, né? Ou seja, 0, 1, 2, são os valores válidos para i, já que é incrementada a cada iteração. Aí eu vou e imprimo cada um dos números. O que esse código vai imprimir? Esse valor aqui, né? Já que eu utilizei o formato .1, ou seja, exatamente uma casa decimal. Tá aí, é o que o código imprime. Perfeito? Vamos lá, vamos entender então o que acontece na memória. E eu vou fazer isso em 2 momentos. Primeiro eu vou fazer isso no slide para a gente acelerar um pouco, depois eu vou fazer à mão como eu tenho feito nos outros vídeos, tá bom? De uma forma mais didática. Mas eu vou começar de uma forma mais acelerada. Vamos lá. Temos aí no slide um código em que na primeira linha que é executada nós criamos um ponteiro de nome A, tá vendo aqui está com a setinha, né? Ponteiro para inteiro de nome A, que recebe null. Quem que é esse null maiúsculo? Nunca vimos, né? Primeira vez, então vamos lá. Null, esse é o cara que eu quero apresentar para vocês, né? O null é uma constante que na prática é zero, tá certo? Ela é importada pelo stdlib.h, então aquela biblioteca tem essa constantezinha lá dentro, que é letras maiúsculas, né? Que é uma forma de dizer nulo. Então, para onde que esse ponteiro A está apontando? Para o endereço de memória 0, que é o que nós chamamos de nulo, tá certo? Tanto isso é verdade que dá uma olhada na memória aqui, ó. Olha o A aqui, ó. O A, que é a variável que nós acabamos de criar, que é um ponteiro para inteiro, né? Um ponteiro de inteiro, está apontando para onde? Para nulo, tudo zero. Perfeito? Aí, ó, na linha 3, o que a gente faz? A gente chama a função malloc, que nesse exemplo daí vai alocar exatamente 6 vezes o tamanho de um inteiro, né? Ou seja, nós vamos alocar aí 6 vezes 4 bytes, não é isso? 24 bytes no total. Pois bem, ao chamar a função malloc, deixa eu destacar aqui para ficar bem claro, quando a gente chama essa função aqui, olha, o que acontece? A função vai lá e aloca um bloco, neste exemplo aqui, de 24 bytes, né? Porque 6 vezes 4 é 24. E aí vai retornar o endereço do começo desse bloco de 24 bytes. E esse endereço vai ser armazenado onde? Vai ser armazenado no ponteirinho A que está aqui, olha. Então o que essa linha está fazendo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá. Nós estamos alocando um bloco que tem um total de
24 bytes, que vocês estão vendo aqui, e estou pegando o endereço do começo e estou colocando dentro de A. Então, A vai ser quem? Vai ser um ponteiro que aponta para esse bloco de memória recém-constituído, digamos assim, recém-alocado. Constituído não é a palavra certa aqui, não. Então, ao executar essa linha 3, a gente alocou a memória de um vetor e fez o começo dessa memória, né, estar armazenada na variável A, que é um ponteiro para inteiro. Depois, o legal é que ao fazer essa alocação, a gente pode trabalhar com essa memória como se fosse um vetor, porque na prática é um vetor. Nós podemos chamar isso aqui de vetor dinâmico. Olha o nome aqui, ó. Vetor dinâmico, não é isso? E é exatamente assim que funciona. Daí o que acontece? Na próxima linha do código, na linha 4, 4 e 5, nós iteramos sobre esse vetor e colocamos, olha aqui, ó, quando i é 0, né, menor do que 6 aqui, o 0 certamente é, né, nós fazemos que a na posição 0 recebe 0. I mais mais, né, aí o i vai ser igual a 1, 1 é menor do que 6, a na posição recebe 1. E a gente continua até o i igual a 5, né? Quando o i for igual a 6, acabou esse loop. Nesse processo, olha o que aconteceu aqui, ó. Nós basicamente preenchemos todas essas posições aqui, ó, como vocês estão vendo, com valores de 0 até 5. Então, na linha 4 e 5, a gente manipulou esse vetor, basicamente. A gente foi lá e alterou o conteúdo daquela memória que está reservada para o vetor. Então, nada de novo, realmente nada de novo, é algo que nós já fizemos antes. A novidade está aí na linha 3. Ao invés de declarar esse vetor de forma estática, como nós fazíamos, nós alocamos a memória para esse vetor de forma dinâmica. E quando a gente fala em alocação dinâmica, eu preciso de um ponteiro. Por quê? Porque a função malloc, vou repetir, a função malloc retorna um endereço de memória. Qual que é a variável que guarda o endereço de memória? É o ponteiro, tá certo? Depois, olha, na linha 6 aqui do código, nós chamamos uma função que eu não apresentei, que chama imprimeVetor3. Uma função aí que foi chamada. O que a gente passa para essa função? O endereço de memória A e esse 6 aqui, que certamente é o número de posições, né, que eu vou acessar a partir do endereço de memória A. Ou seja, o tamanho do vetor. Tá certo? Muito importante. Nesse código que eu mostrei, vou até voltar no slide. Nesse código aqui, ó, nós alocamos a memória usando malloc. Só que quando eu aloco a memória usando malloc, o comportamento é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Pois bem, nós aprendemos que a vida, né, de uma variável, o tempo de vida dela, depende do escopo dessa variável. Então nós alocamos a variável dentro de um bloco. Quando esse bloco termina, aquela variável deixa de existir, né? Ela é desalocada, ela é liberada. Quando nós alocamos memória utilizando malloc, ninguém faz isso por nós. Usei o malloc para alocar uma memória? Ok, posso fazer, não tem problema nenhum. Só que essa memória ficará alocada até que eu diga desaloque essa memória. Ou seja, a memória alocada de forma estática pelo compilador é liberada automaticamente, mas a memória alocada dinamicamente por nós não é. Então, liberar a memória se torna nossa responsabilidade, né? É aquela paradinha lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Enfim, brincadeira sem graça, mas lembre-se disso. Por quê? Fez a alocação dinâmica? Ótimo. Então libera essa memória. Tá bom? Você é responsável pela memória que você aloca dinamicamente. Em C, liberar a memória é moleza. Basta utilizar o comando free, né, que vem de liberdade, liberar. Exatamente o que a gente vai fazer. Então, como é que vai ficar o nosso código? Toda vez que a gente fizer um malloc, em algum momento nós vamos fazer um free. Por quê? Porque aquela memória ficará alocada até que eu faça o free. Tá? Então aquela memória vai muito além daquele bloco onde eu chamei o malloc. Ela vai ficar alocada e ponto final, até eu fazer o free. Acho que eu já repeti isso muitas vezes, né? Me desculpem por isso. Eu estou forçando porque eu quero que vocês lembrem desse detalhe. Não pode esquecer disso, hein? Vamos ver o exemplo. Nesse exemplo, nós alocamos aqui memória para um único inteiro, ou seja, 4 bytezinhos, né? E essa memória está lá, o endereço dela está sendo armazenado na variável A. Aí fazemos um monte de coisa. Essa linha 2 aqui, na verdade, é um monte de linha. Brincamos com essa memória. Usamos. Lá no final, o que a gente faz? Free A. Vou até destacar. Ó. Free A. Então, o que esse comando, né, essa função free, recebe como argumento? Um endereço de memória. Então, vai lá naquele endereço de memória e fala, liberei. Pronto. Aquela memória está livre para ser utilizada. Tá certo?
E se eu quiser liberar um vetor, Túlio? Não, aqui tá fácil, eu aloquei um inteirozinho, 4 bytes, se eu tiver alocado 1 milhão de bytes, como é que eu faço? Mesma coisa, não tem diferença. Eu devia ter usado um número maior aqui para dar uma exagerada, né? Mas enfim, aqui nós estamos alocando 400 bytes, ou seja, 100 inteiros, né? 100 vezes o tamanho do int. E independente de quanta memória nós alocamos, o free funciona da mesma forma, tá? Eu preciso passar o endereço de memória, então malloc retorna o endereço de memória que eu armazenei dentro do ponteiro A. Então é só fazer free A, porque lá dentro de A está o endereço de memória daquela memória, tá certo? Está o endereço daquela memória. Perfeito? Então não interessa se você alocou 4 ou 4 milhões de bytes. O que interessa é, tem malloc? Tem que ter o free. Lembre-se disso, tá bom? Vamos lá, vamos desenhar então, né? Agora eu vou fazer aquela pausa, eu vou sair do vídeo e vou escrever aqui à mão para a gente entender como é que isso funciona na prática. Então, para isso, nós vamos utilizar esse código aí que está no slide, que tem duas funções. Tem a função leVetor, que basicamente popula um vetor, tá certo? Note que essa função não está nem aí se o vetor foi alocado dinamicamente ou estaticamente. Não faz diferença. A função funciona em ambos os casos, né? Depois nós temos uma função maior que retorna um ponteiro de inteiro. Olha só que interessante, né? Finalmente aqui no main, na linha 17 até 26, né, nós fazemos uso dessas funções e também, claro, da função malloc e da função free. Então vamos lá, vamos desenhar. Então vamos lá, vamos executar esse código, né? Começando, claro, pela linha 18, que é a primeira linha a ser executada. Pois bem, nessa linha nós estamos alocando aí, olha, um inteiro n, vou colocar aqui, ó, o n, e um ponteiro de inteiro v, não é isso? Nesse v eu vou marcar aqui com asterisco na frente, uma cor diferente, só para indicar, né, que é um ponteiro para a gente não esquecer, tá bom? Ok, então na linha 18 nós alocamos essas duas variáveis. Para ficar simples, vamos imaginar que neste caso nós temos uma arquitetura de 32 bits, porque dessa forma um ponteiro vai ocupar exatamente 4 bytes. Lembrando que esse aqui é o velho desenho de memória, que eu tenho copiado e colado aí já alguns vídeos, né? E aqui nós pulamos, notem, de 4 em 4, tá certo? Então pulamos de 4 em 4 bytes essa representação de memória aqui. Beleza. Na linha 19, nós passamos o endereço de n, ou seja, esse endereço aqui para a função scanf, e o usuário vai digitar um número inteiro. E esse número inteiro vai ser armazenado exatamente no conteúdo do endereço de n, né? Para facilitar as operações, vamos imaginar que o usuário digitou o número 2, ok? Então o número 2 está aí. Beleza. Em seguida, na linha 20, nós alocamos de forma dinâmica um vetor que tem exatamente n vezes o tamanho de um inteiro. Como n é igual a 2, nós estamos falando de exatamente 8 bytes, não é isso? Então nós alocamos em v, nós alocamos na verdade 8 bytes e depois colocamos v como recebendo esse endereço. Então o que vai acontecer? Nós vamos alocar 8 bytes, por exemplo, esses 8 daqui, ó, tá certo? E esses 8 bytes que foram alocados de forma dinâmica, né? É importante mencionar isso, né? Eles foram alocados de forma dinâmica pela função malloc, que retornará o endereço do começo, ou seja, 0x108. E esse valor vai ser armazenado no ponteiro v, então 0x108. Ok? Finalmente, na linha 21, finalmente não, ainda faltam mais etapas, mas enfim, dando sequência, na linha 21 nós chamamos a função leVetor. E passamos o que? O v, ou seja, 0x108, e n, que é equivalente a 2, perfeito? Quando a gente chamar a função leVetor, nós vamos criar um outro v em outro n, não é isso? V e n. Vou utilizar aquela marcação de asterisco aqui para dizer que é um ponteiro, né? Então nós passamos sempre valor em C, é importante lembrar disso. Então nós passamos quais valores? 0x108, né, como o endereço que será armazenado em v, e 2 como o tamanho, né, como n. Perfeito. No leVetor aqui, ó, na linha 5, o que a gente faz? A gente inicializa um inteiro i com o valor 0. Ou seja, colocamos mais na memória, né? E comparamos, i é menor do que n, 0 é menor que 2? É. Então nós entramos aqui dentro e fazemos o quê? Um scanf. Olha só o que a gente está passando aqui. Então o que acontece agora? Observem bem. Aqui, ó, nós vamos lá, aqui é o endereço de v, né, que é 0x108, ok?
Quando a gente fala na posição 0, lembrando que o i é igual a 0, o que a gente está dizendo? Vai lá no endereço para onde esse v aponta e pula 0 bytes, pulamos 0. Queremos saber o que? Estamos aqui, né? Queremos saber o endereço de memória desse cara, ou seja, pegamos 0x108. Então, repetindo, nós vamos no endereço de memória de V, que é aqui 0x108. Pulamos 0 posições e vamos para o conteúdo. Como a gente está pegando o endereço de memória, por causa do e-comercial, o que nós vamos retornar é, de fato, o 0x108, tá certo? Então, nós vamos colocar dentro desse endereço de memória aqui o que o usuário digitar. Vamos supor que o usuário digitou aí, sei lá, 100. Fazemos agora o quê? I++, não é verdade? Então, esse I aqui de baixo, que era 0, vai virar 1. I é menor do que N? I é menor do que N? É. Então, agora nós vamos no V, de novo. Na posição 1, então V é 0x108, 0x108, pulamos 1. Estamos aqui dentro, né? Vamos pegar o endereço de memória, ou seja, vamos retornar e vamos passar esse endereço para o scanf. Ou seja, nós vamos preencher o que está aqui dentro. E vamos supor que o usuário digitou 200 agora, tá bom? Pronto, o usuário digitou 200. I mais, então esse 1 aqui vai virar 2. É isso? I mais aqui em cima, notem, né? Agora nós vamos ver. I é menor do que N? 2 é menor do que 2? Não. Então terminou, acabou a função. Quando acabou a função, as variáveis alocadas lá dentro vão ser liberadas, né? Esse I vai ser liberado, esse N aqui vai ser liberado e esse V aqui também vai ser liberado. Para ficar mais clean, eu vou liberar também o conteúdo. Mas eu gostaria de lembrá-lo sempre, né, que esse conteúdo não vai ser alterado, tá? Na prática. Fica lá com o que nós chamamos carinhosamente de lixo de memória, não é isso? Ok. Então vamos para a próxima linha de código. A gente estava aqui, né, executando a função levetor. Agora vamos para a linha 22. O que acontece na linha 22? Nós criamos um ponteiro chamado valor, que eu vou colocar aqui, né? Vou marcar como ponteiro para manter o padrão que nós adotamos aqui, né? Deixa só eu jogar um pouquinho mais para cá para ficar mais organizado. Perfeito. E esse ponteiro valor aqui vai receber qual valor? O que a função maior retornar. Então nós chamamos a função maior e passamos o V e o N, ou seja, aqui dentro nós vamos ter o V e o N, que não serão os mesmos que nós já temos, porque a gente passa valor em C, né? Então vou ter uma outra variável V aqui embaixo, um outro N aqui. Esse V vai receber 0x108 e esse N vai receber 2, não é isso? E vou colocar o asteriscozinho aqui de novo só para indicar que esse cara é um ponteiro, né? Só para a gente saber. Bacana, estamos agora na função maior que vai retornar um endereço de memória, né? Aqui dentro nós declaramos um ponteiro chamado maior, então vamos lá, maior, que é um ponteiro, então vou botar o asterisco, não é isso? E esse maior recebe o quê? Recebe V. Ou seja, quem que é o valor de V? 0x108. Concorda? Tá aí, ó. E agora nós vamos declarar um I que começa com 0. Por quê? Porque na linha seguinte aqui, olha, começa com 1, perdão, não é com 0, não é com 1, né? Aqui nós declaramos, né, dentro desse loop, uma variável I do tipo inteiro que começa com valor 1. E aí, esse loop vai ser executado enquanto I for menor do que N. Como 1 é menor do que 2, ele vai ser executado. E aqui nós fazemos a seguinte condição, olha só que interessante. Se V na posição I é 1, não é isso? Como é que eu faço V na posição I? V é 0x108, então 0x108 está aqui, ó. Na posição 1, pulo 1. Qual que é o conteúdo aqui? É 200, não é isso? Então V na posição 1 é 200. 200 é maior do que o conteúdo de maior. O que é conteúdo de maior? 0x108. Aqui, 100. 200 é maior do que 100? É. Então o maior vai receber quem? V mais I. Olha só que bacana. Então qual que vai ser o valor de maior agora? Maior, que era 0x108, vai ter seu valor alterado para o quê? V, que é 0x108, mais I, que é 1. Só que lembrem-se, quando nós fazemos esse tipo de soma em ponteiros, cada unidade que a gente soma vai ser equivalente ao tamanho do tipo para o qual aquele ponteiro aponta. Maior é um ponteiro para inteiro, não é verdade? E o inteiro ocupa 4 bytes. Então, ao somar 1, nós estamos, na verdade, somando 4 bytes. Então, 0x108 mais 4 bytes vai dar o quê? Em hexa vai dar 0x10c.
Perfeito? Agora o que a gente faz? I mais mais. Então, I mais mais, o I era 1, o I vai virar 2, não é isso? 2. Agora a condição, né? 2 é menor do que 2 aqui? Não, não é. Então nós saímos do laço, não é verdade? E ao sair do laço a variável aí já é desalocada, né? Vou limpar aqui também, como eu sempre digo, né? Para ficar mais clean. E finalmente nós vamos retornar maior. Retornamos o valor de maior. Qual que é o valor de maior? 0x10c. Concorda? Lembrando que o retorno da função que está aqui vai ser armazenado dentro da variável valor. Então esse 0x10c vai ser armazenado aqui, ó, 0x10c. E aí, como a função já terminou, já retornou, eu posso liberar toda a memória, né, que foi ocupada pela função e por suas variáveis, né? Pronto. Então, terminamos de executar aqui agora a linha 22. Vamos para a linha 23. O que a gente vai fazer na linha 23? Vai imprimir maior é igual a um valor inteiro. Qual valor inteiro vai ser esse? Conteúdo de valor. Vamos ver quem é o conteúdo de valor? O valor aponta para 0x10c. Aqui, ó, na verdade. Quem que é o conteúdo dessa memória? É 200. Então essa função, essa linha de código aqui, perdão, vai imprimir que maior é igual a 200. Finalmente, na linha 24, nós vamos liberar a memória para onde vem a ponta. O que isso significa? Significa liberar essa memória aqui, ó, que foi alocada de forma dinâmica. O conteúdo permanece o mesmo, né, mas eu estou limpando para ficar mais clean. Né? Então nós liberamos essa memória. Tá? O V continua apontando, observem, continua apontando para cá. O valor continua apontando para cá. Só que agora, esses endereços de memória aqui, que antes estavam disponíveis, porque tinham sido alocados, eles foram liberados, tá certo? E o restante da memória, né, essas variáveis todas foram alocadas no main. Essas variáveis serão aí desalocadas pelo compilador, né, quando ele for gerar o código que será executado, né, gerar o código de máquina. Finalmente, return 0, o programa termina. Perceberam como funciona? Então, de fato, essa função aqui, ó, essa função leVetor alterou o conteúdo do vetor e essa função maior retornou um ponteiro para a posição do vetor que tem o maior valor. Muito interessante, né? Ao invés de retornar um índice, retornou o ponteiro que nós podemos acessar utilizando o operador conteúdo. Tá certo? E é isso, né? É muito bacana, pelo menos eu acho bem legal, a ideia de ver o que está acontecendo na memória, porque a impressão que eu tenho é que isso ajuda a compreender como as coisas funcionam, né? Acho que facilita bastante o entendimento. Inclusive, vocês podem aproveitar para sempre fazer uma revisão toda vez que eu mostro essas operações da memória, né? Bom, esse vídeo termina aqui, tá? Acabou esse vídeo, mas no próximo a gente continua falando de alocação dinâmica. Vamos falar aí de erros comuns para vocês ficarem, ó, muito atentos, tá bom? Até daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!